A primeira conferência é um painel sobre licenciamento ambiental e vamos ter a presença da doutora Ana Lúcia de Andrade Hartmann e do juiz federal Rafael Martins Costa Moreira. Bom, eu iniciando os trabalhos, não poderia deixar de destacar a importância desse evento, nesse momento que nós estamos nessa encruzilhada do ambientalismo, né? Sobretudo porque nós temos o governo federal de várias maneiras tentando se demitir da responsabilidade de guardião da Constituição, de guardião do meio ambiente. Nós temos sérios problemas ambientais para serem resolvidos e as perspectivas são muito negativas, porque, de fato, o que se tem hoje é realmente um governo que não se interessa pela questão ambiental e, mais do que isso, é refratário até às ideias de proteção ambiental. Quer dizer, me parece ser uma conduta flagrantemente inconstitucional, porque todos nós sabemos que, pela letra do artigo 225 da Constituição, a maior responsabilidade, todos têm responsabilidade com o meio ambiente, a sociedade tem responsabilidade com o meio ambiente, mas a maior responsabilidade é do Estado, enquanto guardião da proteção do ambiente, guardião da Constituição, dos princípios constitucionais. Nós estamos transigindo com esse direito-dever e o risco para as gerações futuras é muito sério. Recentemente foi suspenso um evento que teria lugar em Salvador, que seria preparatório para a COP25, não vai sair mais. Quer dizer, em matéria que é da minha especialidade, os agrotóxicos, mais de 131 agrotóxicos já foram aprovados nesses primeiros dias de governo, vários deles que são proibidos em outros países. Parece que nós estamos sendo envenenados em doses já não mais homeopáticas agora. A questão do licenciamento ambiental é seríssima, né, porque as propostas não são nada positivas em termos de proteção do meio ambiente, embora se deva realmente pensar em desburocratização, isso é certo. O sistema de licenciamento é um emaranhado de normas quase que incompreensível, então está mais que na hora de discutir talvez uma nova lei de licenciamento, mas não uma lei que seja demasiadamente permissiva com atividades sabidamente de risco, né? Que podem causar dano ao meio ambiente. O desmatamento na Amazônia está descontrolado nesse momento, e a partir mesmo da aprovação do novo Código Florestal, parece que se deu o start, foi liberado geral, e agora os últimos dados mostram recordes de desmatamento na Amazônia. As populações indígenas, da sua vez, também passam por um período praticamente de demonização, com tudo que se conquistou, tudo que se avançou, parece que agora se retrocede. E esse ambiente, o IBAMA, lamentavelmente, o principal órgão de proteção do meio ambiente no Brasil, está totalmente sucateado. Se vocês quiserem passar aqui na frente do IBAMA, na Mauro Ramos, ali, vão verificar que é desolador, né? É desolador, só passar na frente você vê algo assim assustador. E inoperante hoje, totalmente bloqueado, sucateado, e com isso as perspectivas não são nada promissoras. Florianópolis, nós sabemos os riscos do aquecimento global, das emissões, dos gases do efeito estufa.
esse evento de Salvador era justamente para discutir isso. Nós praticamente saímos da agenda, o Brasil abre mão de ser um protagonista na agenda mundial de proteção, de discussão mesmo desse tema que é fundamental, das emissões e aquecimento global, perde essa oportunidade, já não vai sediar a COP25, que vai para o Chile, e aqui nós estamos diariamente tendo mostras de que os efeitos serão muito severos para a ilha mesmo, né? Há 2 dias nós estamos enfrentando aqui eventos extremos, ventos que nunca tivemos. Ontem 14 voos foram cancelados. O nível do mar está subindo assustadoramente. Algumas praias já não temos mais, né? Não tem faixa de areia mais, né? E tudo isso parece que não tem sido observado. Esses alertas da comunidade científica têm sido olimpicamente ignorados, né, no atual estágio. Por isso é importante sentarmos, discutirmos esses temas e tentarmos juntos encontrar soluções para essa problemática que afeta a todos, né? Ninguém escapa do problema das condições de vida presentes e futuras. Vamos à leitura dos currículos aqui. A doutora Ana Lúcia abriu mão, prefere ser chamada só de procuradora da República no estado de Santa Catarina. O estimado colega Rafael Martins Costa Moreira é graduado em Direito pela PUC, mestre e doutorando em Direito também pela PUC, professor da SMAF, da SMAFESC, e é juiz federal da 5ª Vara de Caxias. Nós vamos começar, então, com a doutora Ana Lúcia de Andrade Hartmann. Tem a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Gostaria de agradecer enormemente pelo convite feito pela escola, agradecer as gentis palavras do Dr. Paulo. Eu tinha uma tarefa que era muito simples, né, que era falar depois do ministro Herman Benjamin, e que se tornou extremamente difícil. Primeiro, pela decepção que é de quem está assistindo, e a minha também, de não ter contado com a palestra do ministro Herman Benjamin e com vamos dizer, com a injeção de ânimo que o ministro Herman Benjamin costuma nos brindar a cada vez que ele nos fala sobre a proteção do meio ambiente, né? Porque é uma pessoa que está há tantos anos lutando nesta área, né? sem abandonar, inclusive, a parte dessa proteção, sem se vender, né, aos olhos se vender pelos cantos de sereia do desenvolvimento a qualquer preço, ou pela ignorância das pessoas que acham que podem destruir o meio ambiente e continuar convivendo com isso. Bom, muito já foi dito aqui. Eu gostaria de destacar que hoje nós estamos num dia muito especial no Brasil também. Em todas as unidades da federação, as nossas universidades e institutos federais de educação estão paralisados. Em alguns locais, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, até os grandes colégios particulares também paralisaram seus trabalhos em solidariedade ao movimento das universidades. Ou seja, a inteligência brasileira parou hoje. Isso me deixa extremamente preocupada, seja do ponto de vista de um retrocesso que já se delineava, mas que nós talvez não tivéssemos a ideia de que fosse tão grave ou tão rápido assim, seja porque a gente sabe que algumas coisas, como os danos ao meio ambiente, às vezes são irreversíveis, às vezes são irrecuperáveis. E talvez para essa geração que está hoje nas universidades e nos institutos federais de educação, elas se tornem irreversíveis. Ontem ainda eu discuti com um pessoal da universidade que trabalha com os estudantes indígenas, e eu trabalho também, além da área ambiental, eu trabalho com as populações indígenas e tradicionais, e nós estávamos falando da tristeza que é nós não podermos amparar os estudantes indígenas, que às vezes vêm de vários locais do país,
não só para fazer licenciatura indígena, que Santa Catarina é pioneira nisso, mas os diversos cursos, porque nós não temos moradia estudantil, porque nós não temos como garantir o auxílio que está previsto na legislação para esses estudantes. Então, fazendo essa pequena inserção, para a gente se situar um pouco, para a gente não perder a realidade e tentar colocar o tema que nos foi proposto, o licenciamento ambiental, dentro desta realidade. O licenciamento ambiental é um mundo à parte. Eu acho que a gente poderia fazer um curso de um dia inteiro, pelo menos, sobre isso, sobre os diversos detalhes, porque ele é um processo administrativo complexo, que depende, inclusive, apesar de ser presidido por um órgão, da intervenção de diversos órgãos e da participação popular. Tem comunidades envolvidas, tem a possibilidade da atuação de diversos órgãos, inclusive da fiscalização do Ministério Público. Temos uma jurisprudência já especializada no Brasil, nessa área, temos os precedentes internacionais, temos os documentos internacionais que devem ser levados em consideração quando se fala de licenciamento ambiental. E aqui, quando o doutor Paulo estava falando, eu fiz algumas anotações. Assim, eu lembrei assim que nós tínhamos brincado antes com o desembargador Paulo, dizendo que ele teria que reescrever o livro dele sobre os agrotóxicos, né? Talvez agora com uma homenagem à ministra da Agricultura, né? Extremamente rápida na caneta. Ela não só está liberando, mas está liberando contra pareceres da própria Anvisa. Sim. Então, é muito grave. E até eu me pergunto, eu tenho perguntado isso para meus colegas, se isso não seria, quem sabe, quiçá, um caso de improbidade administrativa a ser verificado. Mas tem uma notícia boa, eu me lembrei dessa notícia boa. Eles vão diminuir o tributo sobre cigarros. Isso é muito bom, né? Porque isso é realmente muito importante. Vamos deixar de cobrar para aquele produto que alimenta, que mata a sede e que certamente faz com que metade da nossa Mata Atlântica vá em fumaça para a transformação em carvão vegetal todos os anos, né? Bom, sobre a Amazônia, eu queria também, não poderia deixar de citar aqui, o Ministério Público Federal criou, já desde o ano passado, uma força-tarefa, que foi necessária, mais do que necessária, está se mostrando atualmente, de vários procuradores que atuam tanto na proteção das comunidades tradicionais quanto meio ambiente. E só no mês de abril, agora, foram 1.400 ações civis públicas de denúncias criminais que foram propostas pela Força-Tarefa Amazônia. Nós estamos tentando criar uma força-tarefa do tipo para a Mata Atlântica, mas com muita dificuldade frente à quantidade de trabalho normal da 4ª região e da 3ª região, especialmente, né? Sem falar em todo o trabalho que o Rio de Janeiro está dando para o Ministério Público atualmente, né? Sobre o IBAMA, eu queria deixar aqui o meu testemunho que dentro do IBAMA existem funcionários corretos e muito esforçados, que continuam resistindo contra ventos e marés, literalmente, porque sem qualquer estímulo e, muitas vezes, até sem o respaldo das suas lideranças. Nós estamos aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós estamos desde o começo do ano com interinidade na superintendência do IBAMA, porque ainda não acertaram qual seria. A gente imagina que um político ou um general que vai assumir essa superintendência. Essa situação. E Santa Catarina, esse vento e essa chuva já está sendo esperado já há muitos anos, né? Eu me lembro de um documento que foi publicizado pela ONU antes da COP21, que aconteceu na França, em que se chamava a atenção para o corredor de vento e chuva que a mudança climática traria para a América do Sul, justamente em cima de toda a região de Santa Catarina. É um corredor de vento e de chuva que vem do Atlântico e vai até o Pacífico, passando, portanto, sobre Santa Catarina. O governo federal ou o governo estadual tomou alguma providência a respeito disso? Pensamos, por exemplo, que Santa Catarina já é castigada por grandes inundações e que será ainda mais? Pensamos que essa chuva em excesso poderia ser reutilizada, depositada? Infelizmente, não. Infelizmente, nós estamos discutindo ainda dentro de perspectivas de obras, de serviços, de ideias, de conhecimento científico da década de 70 do século passado.
Bom, e aí, para chamar a atenção para a década de 70 do século passado, eu queria dizer lembrar que essa é a segunda grande emergência climática, grande emergência ambiental ecológica do planeta, né? Na década de 70 houve a grande emergência que foi a descoberta dos buracos na camada de ozônio e o documento que se chamava do Clube de Roma, né? Que eram cientistas mundiais que alertavam: está acontecendo alguma coisa muito grave no planeta e nós precisamos combater. A partir daí, no mundo e aqui no Brasil também, se começou a criar o que o professor Michel Prier chama de direito de emergência, que é o direito ambiental. Nós estamos na segunda grande crise, que é a das mudanças climáticas. Infelizmente, nosso ministro do Meio Ambiente diz que isso é um lobby, que isso não existe, que isso é um mito. Mas nós que estudamos, que estamos atentos, sabemos que é verdade. A mudança climática está chegando mais rapidamente do que normalmente ela aconteceria, e esse mais rapidamente, essa maneira desenfreada e essa falta de providências faz com que a extinção de plantas e animais se estabeleça muito mais rapidamente, e se nós acrescentarmos a isso uma população que já é de 7 bilhões no planeta e que, em grande parte, vai se localizar nos próximos anos em zonas desérticas ou semidesérticas, nós podemos ver o tamanho da encrenca. Bom, aí eu anotei algumas coisas aqui, vocês não se preocupem que não vai ser muito longo. Eu anotei grande porque eu estou enxergando pouco mesmo. E a primeira coisa que eu alertei é um princípio que diz o seguinte: o homem tem o direito fundamental à liberdade, igualdade e a adequadas condições de vida, num meio ambiente cuja qualidade permita uma vida de dignidade e bem-estar, e tem a solene responsabilidade de proteger e melhorar o meio ambiente para o presente e as futuras gerações. Isso poderia ser uma declaração extremamente recente, mas não é. Ela é uma declaração da reunião de Estocolmo de 1972. A primeira reunião mundial patrocinada pelas Nações Unidas sobre meio ambiente. O que nós fizemos de lá para cá? Em termos mundiais, muita coisa. Em termos brasileiros, alguma coisa, principalmente legislação. Mas a legislação, infelizmente, não é suficiente para proteger, e a legislação não fiscaliza, né? Então, para tentar contextualizar o que é o licenciamento ambiental. Nós estamos nessa emergência. Eu não vou me atrever a falar sobre Brumadinho, porque nós temos um colega que vai falar sobre Brumadinho com mais conhecimento, inclusive pessoal, da causa, né? Mas eu queria dizer isso: não vamos esquecer Brumadinho. Nós esquecemos Mariana, e aconteceu de novo. E aí até jogo para o colega o desafio de falar sobre isso. Só em Minas Gerais tem 600 barragens do tipo, 50 delas com laudo dizendo que não estão equilibradas. Então, o tamanho do problema é esse. O que isso tem a ver com licenciamento ambiental? Tudo. Porque o licenciamento ambiental é aquela ferramenta que nos devia dar proteção suficiente, nos dar segurança suficiente, nos dar confiança na administração pública de que aquele empreendimento tem, sim, vai trazer, sim, impactos ao meio ambiente e ao bem-estar, mas são impactos que são razoáveis, que serão mitigados e que serão compensados. Foi para isso que foi pensado o tal do licenciamento ambiental. Ferramenta. Ferramenta que não é um fim em si mesmo, como bem diz a palavra ferramenta, mas que serve para quê? E é isso que eu acho que a gente tem que estar... quem trabalha na administração pública, Ministério Público e o Judiciário. Nós temos que nos perguntar: para que existe essa ferramenta? Para proteger o meio ambiente. Não é para facilitar a vida do empresário, não é para aumentar o lucro do empresário, não é para economizar o dinheiro do empresário. É para proteger o meio ambiente e, assim, proteger a população e a sua qualidade de vida. Bom, então, o direito ambiental surgiu nos anos 1970, com esse objetivo, dar essa segurança de viver num mundo não poluído. É para isso que existem os órgãos ambientais, é para combater a poluição em todas as suas formas. Então, esse direito ao desenvolvimento ele deve ser considerado justamente dentro desse contexto: a proteção ao meio ambiente, a guerra contra a poluição, né? E esse caráter intergeneracional. Essa é o que o professor e o ministro Hermann Benjamin chama da dimensão ecológica dos direitos humanos, né? Então, se o direito ao meio ambiente é fundamental, e a nossa Constituição de 1988 consagrou
já ele era compreendido assim, mas ele foi consagrado de maneira escrita, né? Ele é também uma obrigação vinculada, muito mais, como disse o desembargador Paulo, para os poderes públicos, mas também para cada um de nós. E cada um de nós, eu estou falando também dos empreendedores privados, né? Então, todos têm, segundo a Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo, e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso é o que diz o caput do artigo 225. E o parágrafo 1º, no seu inciso 4º, diz: para assegurar a efetividade desse direito, é para isso que existe, para assegurar que seja efetivo e que seja, portanto, eficiente essa proteção. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio do impacto ambiental a que se dará publicidade. A Constituição não diz exigir licenciamento, porque isso já estava na legislação desde a década de 80, principalmente na Lei 6938 de 1981, como uma obrigação para certo tipo de empreendimento. Nós temos as resoluções CONAMA, também previstas na Lei 6938, de 81, que tem essa missão de regulamentar a forma como se dará esse licenciamento. O que a Constituição deu ênfase foi para um instrumento da ferramenta licenciamento ambiental, que é o estudo prévio de impacto ambiental. Estudo esse que se coloca dentro de um dos princípios mais importantes do direito ambiental, que é o princípio da prevenção. Ou seja, prevenir o dano ambiental, que é o que primeiro a gente tem que buscar, para depois tentar mitigá-lo ou recuperá-lo, ou, em última análise, criar algum tipo de compensação. É evidente que esse inciso, e aí vem a enorme discussão no judiciário, esse inciso tem subjetividades. Ele tem pelo menos duas grandes, né? Atividade potencialmente causadora. Então, quem vai analisar se ela é potencialmente causadora, se não estiver previsto em legislação específica, será o órgão ambiental. Entra a subjetividade do órgão ambiental. E tem, mais tarde, a significativa degradação. Mais uma palavra que daria um curso inteiro, né? O que é significativo, o que é significativo e em que âmbito isso é significativo. O que pode não ser significativo, por exemplo, em âmbito nacional, será, talvez, muito significativo numa pequena cidade, numa parte importante do litoral, numa unidade de conservação e assim por diante. Bom, nenhum dos textos legais, isso que eu acho que é importante que a gente tenha em mente, que nenhum dos textos legais que passaram, então, a partir de 1981 no Brasil, a regulamentar e a delimitar essa ferramenta do licenciamento ambiental, pode restringir o que a Constituição diz. Isso é muito importante. E aí eu queria lembrar de um outro artigo da Constituição, que é o artigo 23, que determina que existe uma concorrência comum dos vários entes da federação para a proteção do meio ambiente. Ou seja, tanto a União como os estados, o Distrito Federal e os municípios são obrigados, eles têm a competência, eles podem e eles devem, eles são obrigados a fazer essa proteção de maneira comum. Isso é o que a gente chama de solidariedade federativa. Nós que militamos nessa área, os operadores jurídicos que militam nessa área e que até fiscalizam a atuação dos órgãos ambientais, sabem muito bem que essa é uma parte da lei que, infelizmente, não tem muito efeito prático, porque muito poucos órgãos colaboram entre si nessa atuação, ao contrário do que seria desejável, né? Nós fechamos aqui em Santa Catarina, recentemente, na semana passada, e nós tivemos que propor uma ação judicial para isso, um termo de ajustamento de condutas entre o IBAMA e o órgão estadual, que agora se chama IMA, né, Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, para a proteção da fauna, especialmente da fauna em risco de extinção, que é um dos aspectos da proteção ao meio ambiente, que foi alterado pela Lei Complementar 140 de 2011,
E eu destaco 2011, porque nós estamos em 2019, e só muito recentemente o IBAMA conseguiu passar para os órgãos de meio ambiente do Estado essa tarefa de fiscalização e de proteção dessa fauna, e até agora, no Estado de Santa Catarina, o Instituto de Meio Ambiente não havia nem elaborado nenhuma metodologia, nem feito nenhuma fiscalização de campo. E nós temos o Estado de Santa Catarina inteiro dentro do domínio de Mata Atlântica. Mata Atlântica é essa que é uma das florestas com maior biodiversidade do mundo, a segunda floresta de biodiversidade do mundo, onde existem 1/3 dos animais em risco de extinção de todo o Brasil. Então, se isso não era uma urgência, né, e nós, durante anos, discutimos com o órgão federal, o órgão estadual, o órgão federal querendo repassar, os funcionários querendo repassar o expertise que eles têm durante anos nesse trabalho, e o órgão estadual sem uma estrutura para receber. Felizmente, agora criou essa estrutura, nós conseguimos fazer um TAC, inclusive com um cronograma de reuniões e de inspeções por regiões do Estado de Santa Catarina, que a gente espera que tenha um bom resultado. Eu espero que, numa próxima palestra, a gente possa demonstrar como esse resultado foi bom, né? Então, a gente tem que ter em mente essa finalidade última, um novo conceito de propriedade que também existe na Constituição de 88, e aí eu novamente vou citar o ministro Herman Benjamin, que diz que esse novo conceito de propriedade inclui o dever de defender, de reparar e de preservar o que existe na propriedade. Ou seja, essa história de que a propriedade é minha, ou eu posso fazer o que eu quiser, o órgão ambiental só está colocando óbice, e é um direito meu, direito adquirido. A gente escuta de tudo no meio judicial, né? Direito adquirido, a propriedade é sagrada, deve ser na cabeça de algumas pessoas, mas na ordem jurídica não é. Então, essa é uma coisa que também a gente tem que ter em mente. Eu tenho ouvido muito, inclusive em audiências públicas de órgãos ambientais, que dizem assim: mas, afinal de contas, ele tem esse terreno, por que ele não pode fazer lá? Ele não pode, porque, se ele fizer lá, ele vai trazer um dano ambiental que não é razoável. Ponto. Então, os estudos estão apontando que não pode. O licenciamento ambiental é isso, é uma permissão, é uma autorização precária, porque, se houver algum desdobramento, a autoridade sempre pode reverter ou até criar novas condicionantes, e que ele diz exatamente isso. É possível, desde que seja feito desta forma e com tais cuidados, sob tais condicionantes, monitorado e de vez em quando, novamente fiscalizado, ou seja, no tempo em que a própria legislação determina, né? Bom, então, essa seria a ideia do licenciamento ambiental. Além do princípio da prevenção, existe hoje, desde a Rio 92, foi incorporado ao direito ambiental internacional, um outro princípio extremamente importante, e disso vai ser falado pelos palestrantes que vão falar sobre a sociedade de risco, principalmente, né, que é o princípio da precaução. Porque nós vivemos numa aceleração tão grande de descobertas científicas no mundo e de utilização de novos produtos no mundo, que nós chegamos a um ponto em que nós não temos como afiançar num processo de licenciamento, ou numa análise, ou em estudos, até que ponto esse dano pode ou não ocorrer. E nós começamos a trabalhar com a possibilidade de assumir ou não alguns riscos. Isso é o princípio da precaução. E o que o princípio da precaução diz, o que ele diz não é negativo, não pode fazer. O que ele diz é o seguinte: o desconhecimento de todas as possibilidades, riscos de dano, não é motivo, não é justificativa para deixar de estabelecer providências necessárias para a salvaguarda do meio ambiente e das populações. Então, não é porque nós não conhecemos, por exemplo, é o grande exemplo mundial, né? Nós não sabemos o que pode advir da utilização de transgênicos daqui a 20 anos, que nós não devemos ter o devido cuidado com esse tipo de produto, que a ciência conhece tão pouco e que nós já estamos ingerindo todos os dias, né? E ele aqui no Brasil, principalmente, assim, ao lado das florestas, ao lado de fauna nativa, que nós realmente não sabemos o que pode acontecer no futuro, né?
Bom, então, esses seriam os dois grandes princípios que norteiam, evidentemente. Tem um outro grande princípio de direito ambiental, que é a participação informada da população nas decisões que dizem respeito ao meio ambiente, né? Que é, infelizmente, um princípio que também é constantemente afastado nos processos de licenciamento ambiental. Então, como foi dito pelo desembargador Paulo aqui no início, como pensar nesse contexto, nessa situação, em flexibilizar o licenciamento ambiental no Brasil? Eu até coloco essa pergunta para quem vai falar de Brumadinho: como é que nós vamos fazer isso? Como é possível imaginar isso? Eu escutei uma entrevista com um recém-deputado, né, federal, em que ele alega que existem grandes lobbies dos ecologistas e que esses ecologistas constroem mitos como o da mudança climática, exageram, têm um discurso apocalíptico e que, na verdade, a indústria, a produção brasileira não pode ser paralisada. É assim, de uma ignorância tão grande, de uma falta de tecnicidade tão grande e de uma irresponsabilidade tão grande. É um deputado bastante jovem, inclusive, né? E que faz com que a gente fique mais decepcionada ainda. Como é que alguém não pensa? Eu costumo perguntar isso, inclusive, quando eu vejo assim, grandes empresários sem preocupação nenhuma com destruição que seus empreendimentos podem trazer. Como é que essas pessoas não pensam que futuro é para todo mundo e que o planeta se transformou num barco? Hoje, essa ideia de que nós estamos todos no mesmo barco é mais do que real. Nós não tem mais aquela possibilidade, embora muitos empresários brasileiros pensem que existe. O Brasil vai se destruir todo, vai estar cheio de transgênico, agrotóxico, violência urbana, etc., mares poluídos, praias poluídas. Eu vou para Miami. Vou para a Côte d'Azur, né? Já resolvi meu problema. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Nos próximos 30 anos, nós vamos ter uma emergência climática extrema. Nós vamos ter locais, inclusive o Nordeste brasileiro, que vai se tornar desértico. E essas populações terão que ir para algum lugar. E as grandes ondas de imigração já começaram. E elas vão se acentuar. E a pressão sobre os locais que vão sofrer menos ou que têm a capacidade de diminuir os efeitos da mudança climática será imensa. Nós temos 7 bilhões de pessoas, daqui a 30 anos nós seremos 9, 10, para sobreviver com o que sobrar depois da mudança climática. Não gostaria de ser muito apocalíptica, mas eu acho que nós temos, cada um de nós, dentro da nossa atuação local, né, porque isso é pensar globalmente, mas agir localmente, que a gente possa agir de maneira responsável. Isso é muito importante para nós, o Ministério Público, para não sermos omissos e, principalmente, me permita dizer isso, principalmente para o Poder Judiciário, que tem que ter responsabilidade em cada um dos casos que for analisar. Porque cada caso é importante. Cada caso, por menor que pareça frente a essa emergência global, ele é extremamente importante. É do somatório dessas responsabilidades que talvez a gente consiga diminuir esses efeitos devastadores, né? Então, como pensar em flexibilizar esse contexto? Tem a PL lá que eles resgataram para tentar flexibilizar, tem também novas tentativas de mais alteração no Código Florestal Brasileiro, inclusive para tirar as últimas seguranças que eles criaram, que foram os cadastros ambientais, né? Bom, Santa Catarina já tem um caso específico de licença ambiental por compromisso, a tal da LAC, que serve para alguns empreendimentos e que Santa Catarina sempre foi, mais ou menos, infelizmente, né, é muito triste dizer isso, mas Santa Catarina sempre foi a cobaia, principalmente, da bancada ruralista nacional, né? Eles lançaram aqui o Código Ambiental de Santa Catarina em 2009. Nós representamos a PGR, o Ministério Público Estadual representou a PGR, no mesmo ano, entrou com ação direta de inconstitucionalidade, que é triste dizer, está dormindo numa gaveta do ministro Celso de Mello para analisar pedido de liminar de 2009, 10 anos. Estão completando 10 anos esse pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal. Nesse meio tempo, o Código Florestal mudou. Em 2014, a legislação estadual também mudou, não melhorou, ao contrário. Criou ainda essa possibilidade, que depois foi regulamentada, da tal licença ambiental por compromisso. A gente vê como o compromisso é importante quando a gente trabalha com empresas sérias
irresponsáveis, como a Vale do Rio Doce. Aqui em Santa Catarina, o Ministério Público Estadual resolveu que não seria o caso de ir para, talvez agora seja, né, de se tentar a inconstitucionalidade no Supremo, já que o Supremo leva 10 anos para verificar se tem direito a liminar ou não, e resolveu ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. E, infelizmente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que essa legislação, apesar de romper com o que diz o artigo 24 da Constituição Federal sobre a concorrência legislativa em matéria ambiental, entendeu que essa lei, esse artigo da lei e a regulamentação não eram inconstitucionais. Eu ontem ainda tentei conseguir o acórdão, não consegui, não sei se já foi publicado, mas eu assisti um vídeo que foi feito em que se alega, que me foi repassado por um colega do Ministério Público Estadual, em que a desembargadora relatora faz menção ao fato de que, de qualquer forma, a legislação federal também será alterada. Ou seja, é constitucional, pasmem, é constitucional, porque talvez o nosso Congresso Nacional altere também a legislação federal. Então, a legislação estadual já é constitucional. Sinceramente, é daqueles momentos que a gente diz assim, vou pedir minha aposentadoria. Não é possível um negócio desse. É contra qualquer regra, é contra qualquer lógica um negócio desse, né? Então, o tribunal que espere, né, diga, não, agora tem inconstitucional, mas se mais tarde for alterada a legislação federal, então será constitucional. Mas agora não é. Mas, infelizmente, e foi interessante também, porque um dia depois dessa decisão, eu tive uma reunião com o pessoal do IMA, do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, e eles comemoravam isso como uma grande vitória contra o Ministério Público. E eu disse para eles assim, mas, gente, não é vitória para ninguém, é derrota para todo mundo. É derrota para todo mundo, porque isso era uma coisa que, se isso é bom, vamos convencer as pessoas que é bom, vamos convencer o operador jurídico que isso é bom, que vai funcionar, que em Santa Catarina vai funcionar, talvez não funcione em outros estados, mas em Santa Catarina vai funcionar. Que, nesses casos que foram listados para a LAC, é possível confiar no empreendedor. Mas, se isso realmente é bom, por que sair na queda de braço com o Judiciário ou com o Ministério Público? Mas... bom, a gente continua lutando para ver se a gente consegue se entender, né? Então, a exigência do estudo de impacto ambiental é uma das coisas em que mais nós temos problemas com o licenciamento ambiental. Infelizmente, essa subjetividade da legislação no que diz respeito à potencialidade de impactos é usada sempre, não em benefício do meio ambiente, mas em benefício do empreendedor. Quando a RIMA é exigido, também não há o devido cuidado com o termo de referência. Para quem não conhece os meandros do licenciamento ambiental, o termo de referência, na verdade, é a direção que o licenciamento vai levar, porque é o termo que diz quais são os estudos, qual é o diagnóstico que terão que ser feitos, e, a partir daí, quais as alternativas tecnológicas e locacionais que serão apresentadas e quais os aspectos que serão analisados para uma decisão final do órgão licenciador, né? Então, o termo de referência, ele deve ser um trabalho conjunto entre o empreendedor que está pedindo a licença e o órgão ambiental. O órgão ambiental é que decide qual é o termo de referência. O órgão ambiental não pode simplesmente aceitar o termo de referência como ele vem do empreendedor. Ele tem que, no mínimo, verificar isso e, sob sua responsabilidade, dizer se ele é suficiente ou não. E aí eu chamo a atenção para a falta de diagnósticos da situação atual no que diz respeito a esses estudos. Normalmente, já se parte direto para o empreendimento que se quer e o que ele vai alterar, sem se prestar atenção nesse início. Qual é o diagnóstico da situação atual? Aqui em Santa Catarina, nós temos uma luta de décadas com o órgão ambiental do meio ambiente para que ele exija termos de referência, para que ele crie modelos de termos de referência. Atualmente está fazendo, embora em alguns casos a gente ainda perceba que o termo de referência veio pronto, ou seja, o empreendedor disse ao órgão ambiental quais os estudos que ele pretende fazer. Alternativas locacionais,
Raramente. Alternativas tecnológicas? Raramente. Exigência disso? Muito raramente. Então, esses aspectos todos que estão na legislação, que deveriam estar sendo cobrados, infelizmente não são. E aí tem uma outra coisa também. O empreendimento que começa ou sem autorização nenhuma, ou sem pedido algum de licenciamento, ou até só com a LAP. E aí, para quem também não atua nessa área, o nosso licenciamento ambiental no Brasil, até agora, se o projeto de lei passar, não será mais assim. Até agora, ele tem 3 fases: a licença ambiental prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Essas 3 fases foram muito bem pensadas, porque elas dão tempo ao órgão ambiental para amadurecer essa análise, dá tempo para as condicionantes serem cumpridas, dá tempo para a intervenção dos outros órgãos que precisam ser ouvidos dentro do licenciamento ambiental. Por exemplo, o IPHAN, se tiver patrimônio histórico ou cultural, arqueológico, etc. Por exemplo, as populações indígenas, não a FUNAI, as populações indígenas, quando elas tiverem que intervir. Por exemplo, o DNPM e assim por diante. A licença ambiental prévia, ela é simplesmente um conforme. De acordo com o zoneamento da cidade, de acordo com a possibilidade desse tipo de empreendimento, que não é proibido por lei no Brasil, etc., etc., é possível continuar com o processo de licenciamento. Essa é uma LAP. A LAP não tem direito adquirido algum, ela simplesmente dá o sinal verde para que os estudos continuem e para que possam ser analisados os projetos, propriamente dito, executivos, técnicos, que serão apresentados. Bom, e o que é a LAI? A LAI é de instalação. E a LAI, normalmente, tem que ter, normalmente, né, é o que diz a lei, ela tem que ser observada, ela tem que ser obtida antes de se instalar. Mas o que a gente mais vê é a instalação iniciar antes da LAI sair. E aí tem uma coisa pior ainda, que isso se vê direto. Aqui em Santa Catarina, pelo menos, não sei qual é a experiência nos outros estados, eu sei que em vários estados também é assim. Licença ambiental de instalação com condicionante de apresentar projeto de risco, para apresentar projeto paisagístico, para apresentar estudo da fauna que será atingida. Ou seja, tu instala e depois tu apresenta o projeto. Depois que já estiver destruído, depois que já estiver instalado, depois que o dinheiro já for gasto, principalmente se for verba pública, como condicionante. Isso é um absurdo, é um crime que o funcionário ou o dirigente do órgão ambiental faz. Condicionante, como medida mitigadora, os tais controles ambientais. Eu acho impressionante quando o órgão ambiental diz assim, não, realmente, e aí eu falo num caso concreto, realmente existe uma potencialidade muito grande desse empreendimento inviabilizar um aquífero inteiro. Um aquífero que hoje dá água para todo o norte da ilha de Santa Catarina. Mas haverá controle e monitoramento pelo empreendedor da qualidade da água. Ou seja, quando o aquífero estiver totalmente contaminado, o empreendedor vai avisar para o órgão ambiental, está totalmente contaminado. O que nós vamos fazer? Segundo o governador da época, nós vamos buscar água lá no continente. Simples assim. O bem ambiental, que era comum, que era de todo mundo, ele tem que ser sacrificado em nome de um interesse privado que pareceu, à época, mais importante que tudo. E aí, eu não sei se alguém... Eu imagino que algumas pessoas saibam do que eu estou falando. Para quem não sabe, era um empreendimento importantíssimo, com a utilidade pública enorme, de um campo de golfe. Então, infelizmente, isso passou, está lá, e estão monitorando. De vez em quando eu pergunto se estão monitorando, e eles dizem que não, mas já vão determinar que seja feito. Né? Mas como, mais uma vez, foi mais um daqueles casos em que, infelizmente, o Ministério Público Federal foi declarado com ilegitimidade ativa para o processo. No caso do plano diretor de Florianópolis, foi o STJ. Infelizmente, nesse caso do campo de golfe do Costão do Santinho, foi o TRF da 4ª Região, sinto dizer, né, que disse que não havia legitimidade do Ministério Público, embora a gente saiba que um lençol freático ele se liga com o mar, né, e que ele vai contaminar o mar,
que é um bem da União. Mas é isso, né? Então, nós temos essa dificuldade enorme, e aí o que está por trás de tudo isso é essa dificuldade de a gente romper com esse mito do desenvolvimento para sempre, do desenvolvimento a qualquer custo, né? Eu não vou passar toda a legislação, eu só vou ler rapidamente, além da 693881, lembrar que as resoluções do CONAMA sobre a matéria, principalmente a 0186 e a 237 de 97, estão em pleno vigor, não foram revogadas pela Lei Complementar 140, o Decreto 9974 de 1990, das 3 fases de licenciamento, também está em vigor, os artigos 225 e 23 da CF e a Lei Complementar 140 de 2011, que foi prevista a sua edição no artigo 23, e que teve a ideia, o objetivo, né, de reordenar o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que são os diversos órgãos que atuam para a proteção do meio ambiente, né? E evitar, isso é muito importante, evitar a sobreposição de atuação administrativa dos órgãos do meio ambiente, embora toda a jurisprudência, felizmente, esteja pacificada no sentido de que todos os órgãos podem e devem atuar de maneira subsidiária ou supletiva sempre que necessário, inclusive em casos de licenciamento insuficiente ou mal feito, né? Bom, eu queria chamar a atenção também que nós temos vários crimes relacionados na Lei 9605 de 98 ao licenciamento ambiental, principalmente o artigo 60, que é o funcionamento sem o licenciamento, mas também os artigos 66 e 68. O 68, muito especificamente, tem sido utilizado pelo Ministério Público para tentar responsabilizar criminalmente esses funcionários dos órgãos de meio ambiente que faltam com o seu dever de adotar as providências necessárias para a proteção dos elementos naturais que estão em jogo, né? A Lei 7661 de 88, que é a Lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que para nós da área federal é extremamente importante, e que tem um artigo especificamente dizendo que, no caso de alteração importante da zona costeira, deve sempre ser exigido estudo de impacto de meio ambiente. E aí, então, não terá discricionalidade do órgão ambiental. Isso é uma luta que a gente tem aqui, lembrando que só a ilha de Santa Catarina, onde nós estamos, tem um litoral do mesmo tamanho que o estado de Alagoas, ou seja, o litoral de Santa Catarina é bastante grande e extremamente pressionado, não só pelo desenvolvimento imobiliário e turístico, mas, principalmente, por empreendimentos portuários. Eu estava discutindo aqui com um colega antes dessa mesa que só na região norte de Santa Catarina estão hoje em licenciamento ambiental 9 empreendimentos portuários. E o órgão ambiental do Estado está refratário a uma discussão de efeitos cumulativos destes diversos empreendimentos numa região que já tem 2 grandes portos em funcionamento. Ou seja, eles estão analisando cada um desses pedidos de licenciamento como se cada um desses pedidos de licenciamento não sofresse ou não causasse efeitos cumulativos uns aos outros e para a população dessa região inteira, né? Bom, existem também documentos que foram obtidos através de negociação entre os diversos órgãos. Muito importante é a Portaria Interministerial 60 de 2015, que envolve o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, e do Ministério da Cultura e o Ministério da Saúde, né? Porque a gente não pode também esquecer que nós temos problemas muito graves com saneamento e com poluição no que diz respeito à saúde pública, né? A Instrução Normativa 02/2015 da FUNAI, e tem também a 03/2015, que veio em seguida, sobre visitação turística em comunidades indígenas, tem a IFAM 01/2015, tem o Decreto 8437/2015, que fala das tipologias de empreendimentos para licenciamento pela União, além daqueles que já são obrigatórios pela Lei Complementar 140. A Resolução CONAMA 462/2014, que diz respeito às eólicas, que é uma boa resolução, que alterou uma anterior que dizia que todos os estudos no que diz respeito à energia eólica seriam simplificados, né? Então, agora nós temos uma resolução que diz que deve ser exigido EIA-RIMA quando, em alguns locais
quando essas eólicas são previstas para alguns locais determinados. Eu acho que a gente devia até aumentar isso, porque o que está acontecendo é que as eólicas estão criando efeitos e impactos cumulativos que não estão sendo considerados. Mas essa resolução ele só diz locais determinados, seriam as dunas, que é o grande problema no Nordeste brasileiro, com supressão de Mata Atlântica, com alterações de características naturais da zona costeira, zona de amortecimento de unidades de conservação, áreas com aves migratórias, impactos socioambientais graves, áreas com espécie em extinção e com endemismo restrito. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que diz muito respeito às populações tradicionais e indígenas, aos povos tribais, como diz a própria Convenção 169 da OIT, e que já está internalizado no direito brasileiro através de decreto legislativo, não está regulamentado, estava passando por regulamentação até o final do governo Dilma Rousseff em 2016, e que, de lá para cá, simplesmente, esses trabalhos e discussões sobre a regulamentação paralisaram completamente, e os órgãos ambientais, infelizmente, também têm sido refratários a escutar essas populações tradicionais. Temos já muita jurisprudência, infelizmente, jurisprudência que nos aponta para o fato de que os órgãos ambientais tem dito ao empreendedor: você tem que obter a consulta informada da população e imediatamente depois da ALAI. E aí, felizmente, né, ainda há juízes nesse país, felizmente o judiciário tem respaldado os pedidos do Ministério Público para paralisar esse processo de implantação, porque não basta simplesmente dar a tarefa, o ônus para o empreendedor, sem saber qual é o resultado disso e se essa consulta não vai simplesmente inviabilizar aquele empreendimento, né? Belo Monte está aí para nos contar a sua triste história, né? Bom, o que realmente importa em tudo isso, né? Eu trouxe até um livrinho aqui, é um livrinho que eu tenho lá comigo, é de 2004. É um livrinho que foi feito pelos nossos técnicos da 4ª Câmara, que é a Câmara de Coordenação e Revisão do Meio Ambiente do Ministério Público. Deficiências em estudos de impacto ambiental. E, por incrível que pareça, de 2004 para cá, as deficiências continuam as mesmas, né? Mas esse livrinho existe, inclusive ele pode ser acessado pela página do Ministério Público Federal, na 4ª Câmara, né? É muito interessante, porque é um trabalho que foi feito nacionalmente, que aponta nos diversos estados da federação e das diversas regiões quais seriam os problemas com os licenciamentos ambientais que são mais frequentes. Nós advogamos a tese que um licenciamento mal feito, e, felizmente, o Judiciário tem acolhido essa tese, um licenciamento mal feito, e aí entra também aquele que é insuficiente, ele é um licenciamento nulo. Bom, o licenciamento é nulo, mas a implantação já começou. Nós advogamos a tese também que isso não impede que seja refeito tudo, que seja demolido o que já foi construído e que seja recuperada a área. Nós somos absolutamente contra qualquer teoria horrorosa, desculpem pelo adjetivo, horrorosa, de fato consumado, e nós achamos que o meio ambiente é muito mais importante do que o interesse do empreendedor ou o equívoco do órgão ambiental. E aí eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que me parece bastante nefasta, que são os tais dos licenciamentos para regularização, ou seja, construiu sem pedido de licenciamento, não esperou licença de instalação, mas construiu. O órgão ambiental, vai lá, normalmente autua, normalmente embarga, e logo em seguida faz um licenciamento de regularização super expedito, com estudos simplificados, porque, afinal de contas, já começou. Ou seja, aquele que agiu contra a lei é beneficiado, é premiado. Isso me parece totalmente inviável, totalmente ilógico. Infelizmente, até, vamos dizer, isso até, além de premiar, isso até estimula o empreendedor a agir dessa forma. Bom, vamos entrar, vamos fazer, porque talvez, se a gente pedir, não vai conseguir o licenciamento, vamos fazer que depois a gente faz uma de regularização. E sai rapidinho, no máximo vamos ter umas medidas compensatórias. Muitas vezes a gente não consegue nem estabelecer medidas mitigadoras dos impactos. Lembrando que, muitas vezes, os maiores impactos estão na instalação e não no funcionamento dos empreendimentos, né? Isso é muito comum, por exemplo, no que diz respeito à mineração, né? A
a atividade inicial acaba sendo até mais impactante do que se depois ela for bem estabelecida e equilibrada o seu funcionamento, né? Bom, então, falta de alternativas, eu já falei aqui também, e uma coisa que tem chamado muito a atenção, que os órgãos ambientais têm deixado de utilizar a Resolução 0186 no que diz respeito à obrigatoriedade de estabelecer zonas de influência ou de impactos diretos e indiretos que usem como unidade mínima a bacia hidrográfica. Isso é impressionante o que tem acontecido, apesar da relevância, da importância dos comitês de bacias, da legislação sobre bacias hidrográficas e do elemento natural água, cada vez mais escasso, principalmente a água potável, né? Nós temos um caso super relevante que nós discutimos aqui em Florianópolis recentemente, que passou também pelo Tribunal da 4ª Região, que diz respeito, e aí até para dar notícia para o colega de Minas, nós também temos aqui um risco de construção de uma grande barragem de rejeitos, que é a pretensão de estabelecimento, de implantação de uma fosfateira na região de Anitápolis, aqui na Serra Catarinense, na belíssima Serra Catarinense, né? Existe a pretensão de que essa seria o maior depósito de fosfato da América Latina e que, portanto, existe muito dinheiro envolvido. É a Vale do Rio Doce que hoje está à frente desse empreendimento e que se pretende que trará um desenvolvimento que vale a pena ser comprado, apesar do enorme impacto. Barragem a montante, coisa que já existe recomendação para que não se construa mais nesse país, né? Barragem a 500 metros de uma vila, com quase 1.000 moradores. Não serão os 300 funcionários só da Vale do Rio Doce, serão 1.000 moradores que serão atingidos imediatamente se acontecer alguma coisa com essa barragem de rejeitos, barragem de 80 metros de altura. A montante, num rio que é extremamente importante na bacia hidrográfica do Rio Tubarão, ou seja, da água, e quem é de Santa Catarina sabe disso, que fornece água para a população de praticamente toda a região sul do estado, inclusive a cidade de Tubarão. Felizmente, tanto os prefeitos da Serra Catarinense quanto os prefeitos da região do Amurel, como eles chamam, se acordaram para esse problema, vieram junto com a ONG que começou com a movimentação e que ingressou com a primeira ação, vieram para junto do Ministério Público Federal e da DPU. O licenciamento ambiental foi anulado, depois de liminar, que durou durante muitos anos. O licenciamento ambiental foi totalmente anulado num primeiro momento, e, num segundo momento, quando a Vale do Rio Doce assumiu o lugar da Bung nessa empreitada, eles mesmos desistiram do licenciamento, mas não de fazer um novo pedido de licenciamento para a mesma região. E o que nós estamos pedindo ao Judiciário é que seja considerado, que seja acolhida a nossa tese, que é impossível nessa região, que o risco ambiental é grande demais, que o impacto ambiental é grande demais, que o impacto social é imenso, socioeconômico, inclusive. Neste caso, o licenciamento ambiental não levou em consideração a bacia hidrográfica, o licenciamento ambiental não exigiu estudos de fauna, e nós temos fauna em risco de extinção da Mata Atlântica na região, e foi fragmentado. Esse é um outro grande problema. O que é fragmentação? Em vez de fazer assim, nós vamos instalar uma usina de superfosfato nessa região. Na região propriamente dita, no local que pertence à Vale do Rio Doce, que tem direito de lavra, vai ter a extração e vai ter a transformação, vai ter a barragem de rejeitos. Mas tem muito mais que isso. Para que isso seja feito lá no meio da Serra Catarinense, nós vamos ter que levar químicos muito perigosos. E nós não temos mineroduto. Então, esses químicos perigosos terão que ser levados por caminhão. E isso nós levantamos na época, seria uma média de 6 caminhões de produtos perigosos nas BR-101 e 282 por dia. Eles seriam descarregados em Bituba, eles subiriam a Serra Catarinense. Para quem conhece, também sabe que é uma região que, quando tem grandes inundações, sofre muito. A Anitápolis está em um vale que normalmente é atingido por inundações. 6 caminhões com produtos perigosos seriam levados para essa região, todos os dias. Tantos outros caminhões sairiam de lá com rejeitos que seriam levados para
para aterro sanitário em Lages, atravessando toda a BR-282. Haveria poluição do ar e haveria também a necessidade de construção de uma nova rede de energia elétrica, porque precisa de um potencial de energia elétrica muito maior para esse tipo de usina. E aí, essa nova extensão de energia elétrica, já projetada pela Companhia Catarinense de Energia, passaria por áreas de Mata Atlântica primária do estado de Santa Catarina, as poucas que restam no estado de Santa Catarina. Mas isso não fez parte do licenciamento. Eles fragmentaram. De um lado, a energia elétrica, do outro lado, o transporte, do outro lado, a construção da estrada, do outro lado, a usina propriamente dita. Essa fragmentação faz com que, isso é evidente, faz com que a gente não veja o tamanho do problema. A gente só vê alguns pedaços dele. Né? A gente não vê, assim, vou dizer, o paciente está morrendo do coração, mas nós estamos tratando do pé dele, que está ferido, né, no acidente. Então, esse tamanho do problema, a falta de verificação de todas essas cumulatividades, de todo o tamanho do impacto, também é um problema e não é um problema só daqui, é um problema que tem acontecido no Brasil inteiro. Bom, existem também as resoluções, isso é um outro problema, que nós também estamos levando para o judiciário. Em todo o Brasil, os estados têm feito, nos seus conselhos estaduais de meio ambiente, resoluções facilitadoras de licenciamento, inclusive retirando das listagens das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente alguns empreendimentos que nos estados são considerados menos impactantes e que, portanto, podem passar por estudos simplificados ou até por um certificado de conformidade. Nem precisa passar por licenciamento, nem por vistoria, etc. Né? Nós entendemos também que isso fere o artigo 24 da Constituição Federal, porque não só a legislação estadual e municipal não pode ser menos protetora que a federal, mas também as resoluções não podem ser. Né? Então, o que importa, e já concluindo, né, é ter em mente o interesse maior, levar em consideração que a Constituição Federal não pode ser amesquinhada nesse interesse maior. Os documentos internacionais não podem ser afastados, mas têm que ser utilizados. Principalmente, antes do licenciamento, pensar em planejar e possuir os dados científicos. E aí vem por que não levar em consideração os cenários da mudança climática? Vem de novo essa discussão. Nós temos que levar em consideração esses cenários, os documentos internacionais e nacionais que já foram feitos, que nos dão cenários possíveis de mudanças climáticas, para estabelecer zoneamentos ambientais, não apenas zoneamentos urbanísticos, mas zoneamentos ambientais, para que esses zoneamentos ambientais possam orientar os licenciamentos ambientais que virão naquelas regiões. Né? Aliás, aqui em Santa Catarina, também a gente nunca aprendeu, não se aprendeu em Minas com Mariana, não se aprendeu no Brasil com Mariana, não se aprendeu em Santa Catarina com as enchentes de 2008, por exemplo. Nós tivemos embates na região de Blumenau, nós temos embates em todas as cidades para poder construir nas margens dos cursos d'água, porque a margem do curso d'água, de acordo com a legislação catarinense, de acordo com as resoluções catarinenses, ela depende do plano diretor, não depende mais da legislação federal. A legislação federal não tem mais valor dentro das cidades catarinenses, né? Então, eles podem fazer, inclusive, a 5 metros, justamente aquelas populações que serão as primeiras atingidas em inundações. E aí, depois, fica todo mundo, é uma tragédia, uma barbaridade, tem que ajudar, tem que construir. Os colegas de Blumenau tiveram embate, inclusive, com o prefeito de lá, que alegava que não poderia reconstruir para os pobres pessoas que ficaram sem suas casas, porque o Ministério Público Federal não deixava construir em áreas de grande declividade. É evidente que não, porque essas pessoas vão morrer, porque são zonas de risco. Áreas de preservação permanente normalmente são zonas de risco. Isso nós temos que ter em mente, né? Não é só porque é bonitinho, porque vai ficar verde, porque vai ficar agradável. É porque são necessárias para preservar os recursos naturais e porque são necessárias para preservar as populações. Bom, eu teria muito mais a dizer, espero ter outras oportunidades para a gente discutir esse assunto. Eu queria ler para vocês, comecei com uma citação e eu vou terminar com uma citação, que é uma citação que me parece bastante adequada. Né? E aí eu peço para vocês escutarem, e se alguém conhecer ou imaginar quem escreveu isso aí, eu acho que mereceria até o livro que vai ser sorteado
Aqui. A citação é a seguinte: a proteção ambiental não pode ser assegurada somente com base no cálculo financeiro de custos e benefícios. O ambiente é um dos bens que os mecanismos de mercado não estão aptos a defender ou a promover adequadamente. Será realista esperar que quem está obcecado com a maximização dos lucros se detenha a considerar os efeitos ambientais que deixará para as próximas gerações? Dentro do esquema do ganho, não há lugar para pensar nos ritmos da natureza, nos seus tempos de degradação e regeneração e na complexidade dos ecossistemas que podem ser gravemente alterados pela intervenção humana. Alguém sabe quem escreveu isso? Foi o Papa Francisco. Obrigada. Bem, só nos resta cumprimentar a doutora Ana Lúcia pela sua magnífica conferência, recheada de casos concretos, e essa palestra mostra porque a doutora Ana Lúcia é considerada uma das referências de efetividade na proteção do meio ambiente. Ela está por trás de todas essas iniciativas, essas grandes iniciativas do meio ambiente, e além disso, tem, claro, uma densa produção acadêmica. Nós somos muito agradecidos, ficamos gratificados com essas experiências que Vossa Excelência nos traz. E esperamos que se possa, que a sociedade possa colher bons resultados, né, dessas iniciativas, né, que isso tenha alguma efetividade, que o Poder Judiciário, em última análise, possa dar uma resposta sustentável, adequada para toda essa problemática ambiental que a todos preocupa e vai inexoravelmente afetar. Muito obrigado. Vamos agora à segunda palestra, fica a cargo do juiz federal Rafael Martins Costa Moreira, sobre o mesmo tema. Eu passo a palavra, então, ao ilustre colega para a sua fala. Bom, primeiramente eu agradeço a Emages pela oportunidade, em nome do desembargador Paulo Afonso, a quem nós tivemos também a felicidade de citar na nossa obra, o Gabriel Vedi, sobre o Manual de Direito Ambiental. E, como disse a doutora Ana, realmente é uma obra excelente e, na minha opinião, a melhor, não estou aqui puxando o saco, porque eu já fui promovido também, então é a melhor obra, na minha opinião, sobre agrotóxicos. E aí exclamamos aí que seja feita uma atualização. E é uma alegria muito grande poder falar para os colegas aqui. O meu objetivo, principalmente, é poder compartilhar, de alguma forma, conhecimento que eu, enfim, adquiri ao longo da minha carreira e ao longo também dos meus estudos no mestrado e doutorado, e também compartilhar algumas ideias, submeter sugestões, críticas, etc. Eu fico muito feliz também de estar falando aqui junto com o professor Rubens Morato, com quem nós tivemos juntos a oportunidade de falar tanto no Planeta Verde como na Conferência Brasil-Alemanha sobre Sustentabilidade, ao Marcelo Koch também, na AGU, né, uma vez nós também palestramos juntos. Enfim, segundo a psicóloga canadense Susan Pinker, relações presenciais são essenciais para a felicidade humana, para o bem-estar humano e para conseguir uma vida com longevidade, relações presenciais. Entretanto, as relações presenciais e as relações humanas geram conflitos. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar no principal objetivo, num dos principais objetivos do licenciamento ambiental. Porque muito se debate, como falou a doutora Ana Hartmann, a respeito das tendências, dos debates que nós temos hoje entre agilizar e simplificar o licenciamento ambiental e, por outro lado, também ampliar o controle em determinados casos. E é um debate bem polarizado, porque existe a crise econômica, existe pressão para a criação de empregos, pressão para o Brasil aumentar o PIB, etc. O que, enfim, uma das reclamações dos empresários, em algumas situações até pode ter razão, o excesso de burocracia acaba travando o ambiente de negócios, mas, por outro lado, nós temos também desastres ambientais, tragédias e decisões
insustentáveis que estão se mostrando agora, não apenas em danos invisíveis, como diria assim, os danos já não tão invisíveis assim, que é o aquecimento global, mas agora bem invisíveis, decorrentes das tragédias que nós vivemos recentemente, nós experimentamos em Brumadinho e em Mariana, e existem várias outras também. A questão é, independente do debate que nós podemos fazer, nós não podemos esquecer o objetivo, a missão principal do licenciamento ambiental, que é assegurar a sustentabilidade dos empreendimentos, sustentabilidade ambiental, econômica e social. E dentro do licenciamento ambiental, um dos objetivos, uma das funções é justamente fazer a gestão dos diversos conflitos que existem entre, por um lado, o interesse econômico na criação de emprego, no desenvolvimento, e, por outro lado, a proteção ambiental, e também um conflito, inclusive, intergeracional e até mesmo um conflito, poderia dizer, interespécie. Nós não podemos esquecer também o valor intrínseco da proteção ambiental, que é reconhecido na própria Constituição Federal, ao vedar a crueldade contra animais, por exemplo, que foi reconhecido agora recentemente pelo STJ. E uma coisa muito importante também, uma questão muito importante, é tentar, inclusive em recente obra do jurista americano Cass Sunstein, evitar ao máximo a polarização ideológica excessiva com relação a esses debates, que acaba levando a posições irracionais. Nós devemos escutar realmente a ciência, a economia, a tecnologia, etc., os cientistas, e não apenas ser contra ou a favor do meio ambiente, dependente da sua posição política ou ideológica. Essa é que é a questão. E esse problema da polarização ideológica, da polarização política, que acaba embaçando esse debate a respeito da proteção ambiental, é um problema no Brasil, é um problema nos Estados Unidos também. Inclusive, se discute muito lá que o Al Gore elaborou aquele documentário sobre a verdade inconveniente, e como ele concorreu, ele foi vice-presidente, depois concorreu a presidente pelo Partido Democrático, quem é republicano agora é contra o meio ambiente só porque o Al Gore era a favor. Então, nós temos que cuidar disso aí e jogar uma luz para tornar mais racional esse debate a respeito da proteção ambiental e, especificamente, a respeito do licenciamento ambiental. O que é o debate, então, atual? Onde se centra o debate atual sobre a proteção ou sobre o licenciamento ambiental? Como eu disse para vocês, há uma discussão, de um lado, a respeito da necessidade ou não de uma agilização, de uma simplificação ou desburocratização, enfim, cada um utiliza uma expressão do licenciamento ambiental, e, por outro lado, uma necessidade de maior controle de determinados empreendimentos. É verdade que determinados empreendimentos que são de menor potencial ofensivo, menor potencial de impacto ambiental, mereceriam um tratamento diferenciado, que já consta, inclusive, na própria Resolução 237 do CONAMA, possibilidades de licenciamentos mais simplificados, gestão ambiental voluntária, licenciamento integrado, etc. E é justamente esse debate que está no coração desses novos projetos, são diversas propostas. Eu trago aqui os principais projetos, as principais propostas que hoje estão em tramitação no Congresso Nacional. A primeira delas, na minha opinião, a mais impressionante, que é a PEC 65 de 2012, que tem o objetivo, de maneira bastante resumida, de fazer com que a apresentação do estudo de impacto ambiental permita o início do empreendimento, independente de uma licença. Ou seja, distorcendo completamente a função do licenciamento, que é justamente verificar a sustentabilidade daquele empreendimento. E o objetivo disso, no sentido de verificar a sustentabilidade, é se o empreendimento é insustentável, a chamada opção 0, tem que ser negado a licença. Não significa que a licença tem que ser concedida. Eu não tenho esse dado atual, pelo menos, tem um relato da consultoria legislativa, se não me engano, do Senado de 2015, apontando uma existência mínima de licenças negadas pelo IBAMA. Não sei, confesso que eu não sei agora esse número atualmente. Mas não é porque se pediu a licença não pode ser tratada como um mero protocolo, ou uma mera etapa burocrática a ser ultrapassada. Ela pode, sim, em alguns casos, ela deve ser negada, como nós vamos ver em seguida. Eu vou trazer 3 casos práticos, 3 casos, enfim, um deles bastante conhecido, outros 2 nem tanto,
mas em que pelo menos 2 deles, talvez, a licença deveria ter sido negativa à decisão administrativa do órgão ambiental. A discussão também agora envolvendo esses outros projetos de lei, a primeira delas, bastante debatida, é a questão do licenciamento autodeclaratório, do autolicenciamento. Mais ou menos fazendo uma comparação com a declaração de imposto de renda. E, inclusive, eu vi uma entrevista de um determinado deputado, não sei se é o mesmo que a doutora viu, talvez seja, em que ele faz mais ou menos essa comparação, dizendo, bom, nós temos que confiar na declaração do empreendedor, do proponente do projeto, nós não podemos manter a cultura da presunção de má-fé, tudo bem. Acontece que na declaração do imposto de renda, se alguém declara falsamente ou omite uma informação, esse valor pode ser buscado posteriormente. Agora, a falsa declaração de um licenciamento autodeclaratório ou de um autolicenciamento, se houver algum, por exemplo, um sítio arqueológico, uma foz, um olho d'água, etc., que tenha sido destruído pela atividade feita com um autolicenciamento, o dano é irreversível. Então, como diz, inclusive, o professor Talden Farias, que eu, enfim, estou tentando substituir aqui, não estou substituindo exatamente, mas estou trazendo aqui, inclusive, algumas lições do próprio professor. Como ele mesmo disse em artigo, nós temos que ter realmente cuidado com relação a esse licenciamento autodeclaratório. Talvez, segundo ele mesmo disse, a questão das renovações dos licenciamentos, que hoje, atualmente, é possível renovação automática, prorrogações automáticas, em caso de não análise dentro do prazo, por parte do órgão ambiental, mas de maneira bastante cautelosa. Outra questão também bastante debatida, a simplificação do licenciamento e a redução de fases, com tentativa de fazer todo o licenciamento numa fase só ou a licença de instalação e de operação também concentrada em uma só fase, e aí esse mesmo deputado, enfim, começou a falar que nós tínhamos que fazer isso para sistemas de esgoto e para pequenas propriedades rurais. Mas isso já existe. Existem resoluções, 2 resoluções pelo menos do CONAMA, uma justamente para sistemas de esgoto e outra para pequenas propriedades rurais, agricultura familiar, em que se prevê essa simplificação do licenciamento. Então, não é nenhuma novidade essa possibilidade de simplificação em alguns casos. Outra questão importante que foi apontada em diversos relatórios, eu acredito que está também nesse relato do Ministério Público, uma das deficiências ou gargalo do licenciamento é a falta de um planejamento mais amplo, de uma avaliação ambiental estratégica, um zoneamento ecológico, que permita uma análise mais ampla, mais sistêmica do impacto ambiental de determinado empreendimento. Isso sim é um debate importante que nós temos que trazer e de maneira mais contundente. Outra reclamação que se costuma fazer também é a falta de foco do licenciamento, que o licenciamento acabaria determinando outras obrigações para o empreendedor ou para o proponente que não teriam relação com os impactos diretos causados pela atividade que ele pretende desenvolver. Por um lado, pode ser verdade essa reclamação, mas, por outro, nós temos que cuidar também para que questões importantes não sejam deixadas de lado, com base no falso argumento, dependendo do caso, de que aquilo ali não seria tão importante assim, ou de que seria um efeito indireto, até porque nós sabemos um dos objetivos, inclusive, do licenciamento e os principais princípios ambientais, o princípio do poluidor-pagador, é justamente a internalização das externalidades. E o conceito de externalidade é um conceito econômico, inclusive é uma das falhas de mercado que acaba justificando a regulação do Estado, que é justamente esses efeitos colaterais que são causados pelo empreendimento ou por uma determinada atividade a pessoas e à sociedade que não é compensada por aquele dano, no caso de externalidades negativas, que não é compensada e que não tem relação jurídica com aquele empreendimento. Então, os efeitos indiretos, os custos e benefícios indiretos, colaterais, devem ser também analisados. Esse debate, digamos assim, essa afirmação, nós não podemos perder de vista nessa tentativa desesperada de simplificação excessiva do licenciamento ambiental.
Outra questão também importante, que há essa reclamação em diversos deputados e relatórios da CNI, etc., alegam que haveria subjetividade excessiva, tanto por parte do órgão ambiental, como por parte do Ministério Público, Tribunal de Contas, Judiciário, etc., principalmente decorrência dos conceitos de impacto ambiental, potencial impacto ambiental e, principalmente, significativa degradação ambiental para o estudo de impacto ambiental. É verdade que seria importante que determinados atos normativos especificassem alguns parâmetros de maneira mais clara, mas nós não temos como negar que o agente, principalmente o agente do IBAMA, mas obviamente também o Ministério Público, o ministro do Tribunal de Contas e o juiz, não é um seguidor autômato da lei. Isso não vale só para o juiz, vale também para o agente do órgão ambiental. Ele tem uma certa discricionariedade, dependendo do caso, até porque a lei e a legislação não tem isso evidente como prevê todas as situações da vida real e prevê todos os casos em que vai ser necessário um estudo de impacto ambiental ou um licenciamento. Existe sim, tem que existir uma certa margem de liberdade para o agente público definir se aquele caso é ou não, e desde que ele fundamente. Aí sim que é o importante, digamos assim, a questão mais importante para as decisões administrativas, na minha opinião. É uma boa fundamentação, uma boa motivação. E sobre a motivação é que vai incidir os controles por parte do Ministério Público, por parte do Tribunal de Contas e por parte do Judiciário. Aquela motivação é baseada num estudo de impacto ambiental, foi permitido, inclusive isso tem relação com a motivação, foi permitida a participação das pessoas impactadas, foi permitida a participação das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, dos órgãos ambientais, das entidades de ciência, etc., foi permitido ou não foi? Isso é uma questão também importante que acaba influenciando, na minha opinião, também a própria validade da decisão que foi tomada ao final de concessão ou não, no caso específico aqui, que nós estamos tratando, como concessão ou não da licença ambiental. Outra questão também que foi detectada por diversas auditorias do Tribunal de Contas, e mais recentemente um relatório do Tribunal de Contas preparado para subsidiar a comissão externa a respeito, se eu não me engano, de Brumadinho, em que diz exatamente a falta de monitoramento contínuo das atividades por parte do IBAMA, pelas diversas deficiências estruturais que existem no IBAMA e também por pressão política. Pressão política que é exercida e cada vez, quanto mais nós descemos do nível federativo, estados e depois municípios, nós sabemos, enfim, pela nossa vida prática, que a promiscuidade entre o político e o jurídico é cada vez maior, principalmente nos municípios, também nos estados e, infelizmente, agora cada vez mais também na União. Outra questão também que se costuma apontar como falha ou como problema do licenciamento seria uma confusão institucional, não se sabe quem decide, se é o IBAMA. O IBAMA houve diversas entidades, algumas com opinião vinculante, outras não. Aí teria também a participação da AGU, a participação do Ministério Público, da Defensoria, do Judiciário. É evidente que nós temos que deixar bem claro qual a função institucional de cada uma, ou qual a função de cada uma dessas instituições, é verdade, mas nós não podemos também deixar de preservar os controles que existem a respeito do licenciamento. Isso é verdade. E, por fim, uma questão importante também é a questão da autonomia dos entes ambientais. Na minha opinião, eu entendo que os órgãos ambientais, o IBAMA, órgãos estaduais, etc., têm uma certa autonomia. Se não quiserem fazer como uma agência reguladora, como é em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem a EPA, a Environmental Protection Agency, que se tenha pelo menos uma autonomia maior para levar em consideração aspectos científicos daquele empreendimento, impactos reais daquele empreendimento e menos pressão, seja pressão política, seja captura do governo, seja uma captura pelos interesses econômicos. Essa é uma questão importante a ser debatida com relação aos órgãos ambientais, aos entes ambientais, às autarquias, enfim. E o que nós estamos vendo hoje é justamente um movimento no sentido contrário de pressão sobre os funcionários, sobre os agentes ambientais,
no nível estadual, mas mais ainda no nível federal e mais ainda nos níveis estadual e municipal, para liberação de atividades, etc., independente enfim, dos impactos e mesmo da insustentabilidade do empreendimento que se pretende licenciar. Bom, como eu disse para vocês, eu vou trazer 3 casos interessantes aqui em que a falha no licenciamento gerou, ou no último caso poderia ter gerado, desastres e impactos terríveis para as gerações presentes, para as gerações futuras e para a vida não humana também. O primeiro deles, pouco se debate sobre essa hidrelétrica. Primeiro eu falo sobre a hidrelétrica de Baubina, considerada a pior hidrelétrica do Brasil. É o megawatt mais caro do país. Foi construída na época enfim, do regime militar, onde não tinha transparência, não tinha publicidade. Para fazer aí uma paráfrase, eu não tinha Ministério Público para encher o saco, alguém falou esses dias. Não tinha, o judiciário ainda não estava aparelhado também com relação a essas questões. Não tinha obrigatoriedade de estudo de impacto ambiental e acabou sendo construída por motivação exclusivamente política. Foi construída lá nos anos 80. Começou a construção nos estudos dos anos 70, demorou cerca de 10 anos. Então, se basearam no estudo velho, antigo, e acabou sendo, depois, posteriormente, concretizada cerca de 10 anos depois. A capacidade prevista era 250 megawatts, que atenderia, em tese, 60% do consumo de Manaus, mas a capacidade real, atualmente, a produção atual, é 100 megawatts e atende apenas 10% do consumo de Manaus. E inundou 2.360 quilômetros quadrados. O que isso significa? Só para fazer uma comparação com Belo Monte, que é extremamente criticada, questionada e polêmica, Belo Monte inunda 500 quilômetros quadrados, menos de 1/4 dessa hidrelétrica de Baubina, e produz 11.000 megawatts. Bem mais do que a hidrelétrica de Baubina, que teve um impacto muito maior para o meio ambiente. 2.360 quilômetros, só para vocês terem uma noção, é 8% do território da Bélgica. Imagina os impactos que isso causou, e realmente causou, na fauna, na flora, enfim, no solo, etc. Gera, mais importante, 10 vezes mais gás de efeito estufa do que uma termoelétrica. Uma hidrelétrica, que deveria ser, em tese, mais sustentável, ela é mais insustentável, bem mais, do que uma usina termoelétrica. Quais foram os problemas detectados? E por que gera mais gás de efeito estufa? Por causa do material orgânico depositado nesse imenso lago, com centenas de ilhas e fragmentações, enfim. O que aconteceu nesse caso? Não teve estudo de impacto ambiental, os estudos foram opacos, teve uma opacidade da decisão do poder público, a ausência de participação na tomada de decisão e critério exclusivamente político para a construção dessa hidrelétrica. Nós temos aí diversos problemas do licenciamento ambiental, do ato que autorizou essa construção, e que nós justamente não podemos permitir que, enfim, todas essas inovações do licenciamento, essa agilização leve a situações como essa. E aí eu volto na missão principal do licenciamento, é assegurar a sustentabilidade do empreendimento e assegurar que empreendimentos insustentáveis não sejam construídos. Em outras palavras, a meu ver, não há discricionariedade da administração pública para decisões insustentáveis. É óbvio que a sustentabilidade, por si só, gera uma margem de discussão como ser sustentável, até que ponto se pode chegar na sustentabilidade. Mas insustentabilidade, na minha opinião, não há essa liberdade atualmente, principalmente na nossa Constituição Federal, de se construir algo insustentável. Essa usina, talvez, então, se tivesse sido feito um estudo sério, a licença teria sido negada, ou deveria ter sido negada. Eu pulei aqui um slide, vou só voltar um pouco nele. Nós temos aqui a importância de se construir um ambiente institucional bem organizado e bem claro e a respeito e com incentivos adequados. Isso é muito importante, incentivos adequados para o empreendedor, para os órgãos ambientais,
para assegurar a sustentabilidade dessas decisões. Retiramos aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 16, um deles, da Agenda 2030 da ONU, construir sociedades pacíficas e inclusivas, acesso à justiça para todos, instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. E uma das metas é a redução da corrupção, tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa. Na minha opinião, isso tem uma relação direta com os 3 pilares do princípio 10 da Rio 92, que é muito interessante que o desembargador Cândido utiliza esse princípio em diversos seus acordos, suas decisões. Os 3 pilares, os 3 aspectos mais importantes que devem ser considerados na tomada de decisão ambiental: participação, acesso à informação e acesso à justiça. No caso de Baubina, nós não tivemos nada disso. Participação, nem acesso à informação e acesso à justiça, tampouco. E esses 3 pilares foram depois desenvolvidos pela Convenção de Aarhus de 98, o Brasil não faz parte dela ainda, mas existe essa convenção, e que determina a possibilidade da revisão judicial, processual e substancial da decisão. O que significa revisão substancial da decisão por parte do judiciário? Que o judiciário analisa a própria viabilidade e a própria sustentabilidade daquela decisão administrativa. Bom, um outro caso, esse sim, conhecido por todos nós, eu não vou entrar em muitos detalhes com relação a essas questões assim, do desastre de Santa Mariana, principalmente em Brumadinho, que vai ser tratado de maneira, com certeza, mais primorosa pelo professor Rubens Morato. E também nós temos aqui um advogado da União, que é de Minas Gerais, que com certeza sabe muito mais do que eu sobre esse assunto, mas eu vou falar algumas questões importantes que foram detectadas, principalmente pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, etc., os motivos pelos quais teve esse desastre de Mariana. Alguns disseram, não foi acidente, teve culpa, não teve culpa. Por que aconteceu isso? O que se percebeu é que houve falhas no planejamento e no controle e gestão dos riscos. Falha no licenciamento, falha no estudo de impacto ambiental e falhas na fiscalização. E o mais importante, já que nós estamos discutindo aqui a questão da simplificação, houve, nesse caso, uma simplificação indevida, um licenciamento chamado ad referendo, uma licença ad referendo, em que o secretário adjunto do Meio Ambiente concede monocraticamente a licença, e, se eu não me engano, foi a própria licença prévia, para exploração da barragem de rejeitos de Fundão, lá de Mariana. Ele monocraticamente concedeu essa licença ad referendo depois do Conselho de Meio Ambiente, e depois que o fato consumado, consolidado, já tinha acontecido, acredito que o Conselho não teria coragem de acabar depois dizendo não. E não disse não nesse caso, simplesmente referendou esse licenciamento, essa licença monocrática, a despeito de diversos estudos demonstrando já fissuras na barragem, percolação da água, problemas. A própria Vale alterou depois, o Assamarco, né, alterou o eixo da barragem, teve diversas alterações, colocou lama ali sem avisar também os órgãos ambientais, enfim, teve diversos problemas, alterações, tanto alterações e estudos que já demonstravam fissuras na barragem, mas o interesse era, aí a inconsistência intertemporal, havia um interesse muito grande para produtividade, para aproveitar o mercado e a possibilidade de, nesse caso especificamente, de produção de pelotas de minério de ferro, e já estou me encaminhando para o final, e o que acabou, então, gerando um problema de inconsistência intertemporal de decisões inconsistentes, porque se privilegiou o lucro de curto prazo, o que muitos economistas têm tratado, inclusive, a respeito disso, que desde mais ou menos a década de 80 houve uma revolução dos acionistas, um shareholder revolution. O que isso significa? Começou a se dar prioridade para mostrar resultados para os acionistas. E os acionistas querem lucro de curto prazo, não pensam na sustentabilidade da empresa no longo prazo. E com o objetivo de justamente conseguir entregar isso para os acionistas, é que as empresas, de uma maneira geral, não só aqui no Brasil, acabam privilegiando decisões de curtíssimo prazo, lucro do curto prazo, negligenciando a sustentabilidade de uma maneira geral, o longo prazo, e muito menos ainda as futuras gerações, o que acabou gerando, e aí
problema de Mariana é que as outras pessoas, né, as que faleceram, e não só elas, mas todos nós, acabamos sendo vítima desse desastre. E é importante, se esse desastre, se esse evento não for devidamente, as pessoas não forem, enfim, não houver uma responsabilização adequada, isso inclusive quem trata bem é Joseph Stiglitz, vai haver o que ele chama de subsídio oculto para essas atividades. Aqueles que geraram danos e impactos excessivos à sociedade não pagarão por isso. Isso é um subsídio oculto para explorar e acabar atingindo bens que são comuns, recursos naturais, que são de todos nós, recursos públicos, digamos assim, ou da sociedade, não públicos no sentido de interesse público secundário, mas recursos comuns que acabam sendo também prejudicados. E esse desastre não veio, e principalmente o desastre de Brumadinho, né, não veio sem avisar. Teve o desastre de Mariana, antes disso teve um vazamento de lama em Muriaí e Muriaé, em Minas Gerais, em 2007, que acabou gerando posteriormente uma decisão do STJ, que eu trago ali, reconhecendo a responsabilidade da Petrobras nesse caso. Um outro vazamento que aí ninguém deu atenção em fevereiro de 2018 em Barcarena, no Pará, no caso do rejeito de produção de alumínio da empresa Hidro, e depois Brumadinho em 2019. E, não contentes com isso, digamos assim, a ANA, a Agência Nacional de Águas, detectou um relatório recente, 45 barragens ameaçadas no país. E o Tribunal de Contas da União detectou déficit institucional, principalmente da Agência Nacional de Mineração, a agência que já nasceu velha, a nova agência que nasceu velha depois, não é nenhum demérito com relação, obviamente, aos agentes, aos servidores, mas simplesmente transformou o DNPM em ANM e não mudou muita coisa. Essa é que é a verdade. E riscos de novos desastres continuam também, o que foi constatado pelo Tribunal de Contas da União em 2016, inclusive. Eu trago aqui também, agora não tem muito tempo, o caso da exploração do gás de xisto, que poderia causar, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas imagine o dano que poderia causar para o aquífero Guarani, utilizando substâncias para a exploração do gás de xisto. Ali no Paraná foi a tentativa de exploração, e substâncias poluentes que estão protegidas, seriam protegidas pelo sigilo industrial. Não poderia nem saber o que elas têm, essa substância. Imaginem os danos que poderiam, talvez mais uma tragédia aí, terrível, que felizmente foi evitada. Eu não trouxe aqui, não acabei não botando o número do acórdão, mas foi evitada pelo nosso Tribunal Regional Federal, mantendo uma decisão do colega lá de Cascavel, o juiz Leonardo, manteve a decisão dele por relatoria do desembargador Cândido, justamente para essas questões que eu falei para vocês. Nesse momento, então, nesse caso, nós temos ainda há juízes no Brasil, e ainda há um tribunal no Brasil que detectou antecipadamente essa pressa em fazer essa exploração e detectou participação, informação insuficiente, a comunidade científica não participou, a adoção do princípio da precaução, a ausência de conhecimento técnico suficiente para essa exploração, possibilidade de gravíssimos danos decorrentes da exploração do gás de xisto e também um conflito de interesses, decorrente principalmente da inversão de fase na licitação, que agora nós temos, enfim, já há algum tempo a licitação integrada, que o próprio empreendedor, o próprio licitante é responsável pelo projeto básico, pelo projeto executivo, pela realização da obra. O que acaba gerando o problema é que a licença prévia e o estudo de impacto ambiental instruem o projeto básico, ou seja, aquele que tem interesse na realização da obra vai ele próprio fazer o estudo. E foi isso que acabou reconhecendo, no caso, o desembargador Cândido, esse conflito de interesse, determinando a suspensão da licitação. Para finalizar, então, o que eu, de maneira bastante humilde, aqui faço, o que eu proponho, principalmente, eu não vou entrar em detalhes de cada uma das propostas que existem, um melhor ambiente institucional e um realinhamento, uma reformulação dos incentivos decorrentes do licenciamento ambiental. Quem faz o licenciamento é o órgão ambiental. Nós temos que deixar isso bem claro. Não é o Judiciário, não é o Ministério Público, não é o Tribunal de Contas, não é a AGU, não é o IFAM, etc. É o IBAMA, no caso federal, por exemplo, que deve receber, obviamente, todos os subsídios num diálogo interinstitucional dos demais entes.
Por isso, na minha opinião, nós temos que reforçar, dar uma certa autonomia para o IBAMA, para protegê-los, o IBAMA, o órgão ambiental, seja qual for, ou se eventualmente for criado posteriormente algum outro, uma agência, enfim, proteger da captura governamental e da captura econômica dos agentes econômicos. E aí eu boto a função primordial aqui também da AGU, que acaba vinculando com os seus pareceres, e aí faz esse diálogo, principalmente é muito importante, com os precedentes do Judiciário, acabam muitas vezes transformando em pareceres da AGU, que são vinculantes para os agentes administrativos, com a atuação também do Ministério Público Federal, que ao mesmo tempo, e o TCU também, que ao mesmo tempo que participam, por isso que eu fiz aquela figura interseccionando ali o círculo, participa de certa forma o Ministério Público. Não se pode. Uma vez eu peguei um caso lá, que eu não vou também entrar em detalhes, porque eu não posso falar de caso concreto, em Rio Grande, que eu conversei com o Procurador da República, eu disse, mas por que vocês não atuaram antes, agora que a coisa já está feita, por que vocês... Mas nós não nos chamam. Essa é a verdade, não é, doutora? Não querem que a gente participe, ele falou. E isso deveria ser alterado, deveria sim ser chamado tanto o Ministério Público Federal como o Tribunal de Contas, que inclusive pode fazer auditorias prévias, e participam, de certa forma, além de fazer o controle, também participam do licenciamento. E, por fim, o Congresso Nacional, outra questão importante, faz as leis. Não deve o Congresso participar do licenciamento, tanto é que o STF, inclusive, já julgou inconstitucional constituições estaduais determinando submissão de EIA-RIMA à Assembleia Legislativa. E, por fim, o Judiciário. Isso é muito importante. O Judiciário não faz o licenciamento. E eu, com todo respeito aos colegas, enfim, considero que não é adequado trazer o processo todo de licenciamento para dentro do processo judicial. Teve um caso também que eu peguei lá, acabei passando por ele, também não vou dizer onde é, nem qual caso é, mas que foi trazido praticamente todo o licenciamento para dentro do processo judicial, com monitoramentos, determinados monitoramentos, e é óbvio, caiu na meta do CNJ. O processo não terminaria nunca, na verdade, porque o empreendimento estaria ocorrendo de maneira indeterminada. E aí o que vai fazer? O juiz vai dar licença de operação, daqui a pouco vai renovar? Não. Então, enfim, essa é uma questão importante para ser analisada. O Judiciário controla a substância da decisão também, é verdade, mas não deve se substituir. Nós não podemos colocar ali aquela bolota ali do IBAMA, o Judiciário, a Justiça Federal, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público. É o IBAMA que faz o licenciamento. E para finalizar, realmente o Judiciário tem que fazer esse controle, dependendo do caso, uma deferência, que agora um instituto que está sendo cada vez mais utilizado pelo Judiciário, pelos tribunais superiores, etc., uma certa deferência e reconhecendo uma capacidade institucional comparativa aos demais órgãos. Entretanto, a capacidade institucional ela não é um dado garantido. A capacidade institucional se conquista, na minha opinião. Se o Judiciário entender que aquele órgão não tem a capacidade institucional ou uma vantagem institucional comparativa, poderá e deverá, na minha opinião, anular a decisão tomada. E, para finalizar, enfim, falo para os colegas, anuncio, divulgo uma obra que eu e o colega Gabriel Vidi escrevemos aí de Manual de Direito Ambiental, e que nós vamos fazer aqui um sorteio aí para ver se alguém... para alguém aí receber aí de presente a nossa obra. Se não quiser ler, pelo menos a capa é bonitinha lá, pode botar na biblioteca. Pode fazer. Obrigado, pessoal. Já peguei aqui.